Você já parou para pensar que existem pecados que não chocam mais ninguém? Que com o tempo foram sendo aceitos, normalizados, até elogiados dentro da própria igreja. Pecados que se disfarçam de virtude, que vestem a roupa da espiritualidade e se escondem atrás de palavras bonitas. Hoje, nós vamos falar sobre eles. Os pecados silenciosos, aqueles que Deus continua chamando de pecado, mas que muitos cristãos chamam de normal. Este vídeo não é para apontar o erro dos outros, mas para olhar dentro de nós mesmos. Porque talvez, sem perceber, a gente tenha se acostumado com atitudes que entristecem o Espírito Santo, que enfraquecem a fé e afastam a presença de Deus pouco a pouco, sem escândalo, sem barulho, mas com consequências eternas. E antes de continuarmos, se você ama aprender a palavra e quer crescer em maturidade espiritual, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, estudamos a Bíblia com profundidade, sem rótulos e sem máscaras. E no final deste vídeo, quero que você comente: Senhor, revela o que ainda preciso mudar. Porque o arrependimento não começa quando o pecado é exposto, e sim quando o coração é confrontado pela verdade. Deus nunca mudou sua opinião sobre o pecado. O que mudou foi quanto as pessoas passaram a tolerá-lo. E talvez esse seja o maior perigo dos tempos modernos, chamar de normal aquilo que o céu ainda chama de ofensa. Então, se prepare, porque nos próximos minutos nós vamos abrir a palavra de Deus e descobrir as atitudes que muitos consideram aceitáveis, mas que, diante do trono, ainda são vistas como rebeldia espiritual. Hoje, você vai entender que o maior inimigo da fé não é o pecado escandaloso, mas o pecado confortável. Aquele que mora em silêncio dentro da alma e que faz o cristão acreditar que está bem, quando, na verdade, está distante do coração de Deus. E o primeiro deles é o mais traiçoeiro de todos, aquele que derrubou anjos, reis e até ministérios inteiros, o orgulho. O primeiro pecado silencioso que tem destruído cristãos, famílias, ministérios inteiros, não é escandaloso, não aparece nas manchetes e não choca ninguém. Ele é sofisticado, elegante, religioso e, por isso mesmo, extremamente perigoso. Estamos falando do orgulho, esse veneno que se infiltra devagar, que se esconde atrás da aparência de maturidade espiritual e que, quando menos percebemos, transforma o coração em um campo de guerra contra o próprio Deus. A Bíblia é direta em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Repare, a Bíblia não diz que a soberba pode levar à ruína. Ela diz que vem antes. Ou seja, a queda não é acidente, ela é consequência. E o mais assustador é que o orgulhoso quase nunca percebe o abismo que está cavando com as próprias mãos. Dentro das igrejas, o orgulho se tornou o pecado mais respeitado. Ele veste terno, carrega a Bíblia, canta bonito, prega com eloquência, participa de ministérios, lidera equipes. Por causa disso, recebe aplausos. Mas o que as pessoas chamam de talento, Deus muitas vezes chama de resistência. Sim, resistência. Não é opinião humana, é Escritura. Tiago capítulo 4, versículo 6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir significa ficar contra, fazer oposição. Ou seja, quando um cristão se enche de orgulho, ele não apenas se afasta de Deus, ele se posiciona no lado oposto da batalha. Ele canta para Deus, mas está lutando contra Deus. Ele serve a Deus, mas está disputando o trono com ele. O orgulho é tão disfarçado que, muitas vezes, a pessoa acredita que está indo bem espiritualmente. Acredita que sua firmeza é zelo, quando na verdade é arrogância. Acredita que sua teimosia é convicção, quando na verdade é vaidade ferida. Acredita que sua superioridade é maturidade, quando na verdade é carência de quebrantamento. O orgulhoso nunca vê problema em si mesmo, sempre vê nos outros. Ele critica, aponta, analisa, julga, compara, e quanto mais compara, mais se sente justo. O orgulho transforma o coração em tribunal, e a pessoa se torna juiz de todo mundo, menos de si mesma. Mas quando alguém realmente se encontra com a santidade de Deus, a única reação possível é a humildade. Isaías, o grande profeta, não ficou orgulhoso ao ver o Senhor. Ele não se achou digno. Ele não se engrandeceu. Em Isaías capítulo 6, versículo 5, sua reação foi: Ai de mim, estou perdido. É isso que a verdadeira,
visão de Deus produz. Não soberba, mas quebrantamento. Não altivez, mas consciência da própria fragilidade. Quem conhece a cruz nunca se acha grande, porque a cruz é o lembrete de que fomos salvos não por mérito, mas por misericórdia. E talvez este seja o ponto mais sério de todos. O orgulho é uma forma prática de negar a graça. É dizer a Deus: eu posso sozinho, eu consigo sozinho, eu sou suficiente. Ele cria uma falsa espiritualidade que não depende do Espírito Santo. Uma vida cristã vivida na força do braço, na experiência acumulada, no status, no reconhecimento, na comparação. Mas Jesus não chamou ninguém para viver assim. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Se o próprio Cristo se esvaziou, por qual motivo nós insistimos em nos encher? A cura para o orgulho não começa quando alguém aponta o nosso erro. Ela começa quando nós permitimos que a palavra atravesse o nosso coração. Começa quando reconhecemos nossa dependência absoluta de Deus. Começa quando entendemos que não existe ministério, talento ou espiritualidade que nos coloque acima de ninguém. No reino de Deus, grande é quem serve, não quem aparece. E forte é quem se humilha, não quem disputa. A soberba destrói silenciosamente, mas a humildade restaura com poder. E é por isso que, antes de falarmos sobre qualquer outro pecado, precisamos encarar esse, o que faz o cristão acreditar que está mais maduro, mais preparado, mais forte, quando, na verdade, está mais distante da presença de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Essa é uma das afirmações mais fortes das Escrituras, porque revela que nossas palavras carregam destino. Com elas, levantamos, curamos e restauramos, mas também ferimos, corroemos e destruímos. E entre todos os pecados silenciosos que se tornaram aceitáveis no meio cristão, a fofoca talvez seja o mais comum, o mais praticado e o mais ignorado. Ela tem aparência de conversa inocente, mas é veneno que se espalha rápido. É fogo que começa pequeno, mas que incendeia ministérios inteiros. Tiago descreve isso com perfeição em Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, dizendo que a língua é como uma fagulha que incendeia uma grande floresta e que ela é inflamada pelo inferno. Não existe imagem mais séria do que essa, o inferno encontrando espaço dentro de uma conversa casual. A fofoca é traiçoeira porque ela se disfarça bem. Às vezes, veste roupa de espiritualidade. A pessoa diz: vamos orar por fulano, porque você nem imagina o que aconteceu. Mas, no fundo, não está intercedendo, está espalhando. Em outras situações, ela veste roupas de preocupação. Eu só estou comentando porque me preocupo. Mas a preocupação verdadeira leva à oração silenciosa, não à exposição pública. Existe também o disfarce da sinceridade. Eu sou sincero, falo mesmo. Mas sinceridade sem amor é crueldade, e palavras sem propósito de cura é destruição. A fofoca nunca é apenas informação, ela é intenção. E por trás dela, há sempre orgulho, comparação, crítica e uma sutil sensação de superioridade. Eu nunca faria isso. Esse sentimento destrói mais do que qualquer escândalo visível. O mais triste é que a fofoca nasce onde deveria existir mais cuidado, dentro da igreja. Ali, onde a união deveria ser sinal do Espírito, ela divide. Onde a comunhão deveria ser exemplo de Cristo, ela corrói. Onde a misericórdia deveria ser regra, ela espalha juízo. A fofoca atravessa amizades, desgasta a confiança e gera feridas que levam anos para cicatrizar. Uma frase lançada no calor da emoção se torna uma guerra fria entre irmãos. Um comentário dito apenas para desabafar gera uma cadeia de conflitos que nunca deveria ter começado. É por isso que Tiago também diz, em Tiago capítulo 3, versículos 9 e 10, que com a mesma boca bendizemos ao Deus e Pai e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso é uma contradição espiritual intolerável, louvar ao Criador e ferir a criação. A fofoca não destrói apenas quem é o alvo, mas principalmente quem a pratica. Ela seca o coração, rouba a sensibilidade espiritual e cria um ambiente interno onde o Espírito Santo não encontra descanso. Muitos cristãos vivem com a mente inquieta, sem paz, sem alegria
e não percebem que a falta de paz não vem do problema externo, mas da língua indisciplinada. É uma escravidão sutil. Cada palavra dita sem direção afunda um pouco mais a alma em inquietação. É por isso que a Bíblia alerta repetidas vezes para o cuidado com o que se fala. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, está escrito: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O silêncio, muitas vezes, é mais santo do que a sinceridade impensada. Existe cura para esse pecado, e ela começa no interior. O cristão precisa aprender a perguntar antes de falar: isso constrói ou destrói? Isso cura ou fere? Isso apaga o fogo ou aumenta o incêndio? Se a resposta não apontar para a vida, é melhor se calar. A língua só é domada quando o coração é transformado. E o coração só é transformado quando se aproxima de Deus em humildade. A redenção começa quando reconhecemos que nossas palavras têm causado feridas e pedimos ao Senhor que purifique nossos lábios, como ele fez com Isaías. O cristão maduro não fala tudo o que pensa, ele fala o que cura, o que edifica, o que honra a Deus. E quando a fofoca perde espaço, a paz retorna, a comunhão floresce e a presença de Deus encontra lugar para habitar. A Bíblia apresenta pecados que não fazem barulho, não aparecem nos escândalos e não chamam atenção, mas corroem a alma como um ácido invisível. Entre eles, 3 se destacam por destruir relacionamentos, matar a paz interior e romper a comunhão com Deus: a ira, a inveja e a insatisfação. Eles são silenciosos, disfarçados e altamente destrutivos, e exatamente por isso se tornaram tão comuns entre cristãos. O apóstolo Paulo alerta sobre a ira em Efésios capítulo 4, versículo 26, dizendo: iraí-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia não condena sentir raiva, ela condena deixar que a raiva nos domine. A ira descontrolada é como um fósforo aceso em um campo seco, basta um instante para destruir anos de paz, confiança e amor. Ela aparece tanto nos gritos explosivos quanto nos silêncios vingativos. Em ambos os casos, revela um coração que quer controlar tudo e se frustra quando a vida não segue o roteiro que imaginou. A ira, muitas vezes, não nasce de uma situação externa, mas do orgulho interno. A pessoa se fere porque seu ego foi atingido, se irrita porque não foi obedecida, se exalta porque não foi reconhecida. No fundo, a ira é uma tentativa de assumir o lugar de Deus, de governar o próprio universo, de ajustar tudo pela força. Mas a Bíblia declara em Tiago capítulo 1, versículo 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nada de bom nasce de um coração inflamado. A raiva destrói relacionamentos dentro do lar, contamina o ambiente espiritual da casa, endurece o coração e apaga a voz do Espírito Santo. E o mais trágico é que, muitas vezes, o alvo da nossa ira são justamente as pessoas que mais amamos, a família, os filhos, o cônjuge. É por isso que ela é tão perigosa, ela fere onde deveria proteger. Ligada à ira está a inveja, que a Bíblia descreve com gravidade em Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. A inveja não é escandalosa. Ninguém levanta na igreja e confessa que sente inveja. Ela se esconde na comparação silenciosa, no pensamento rápido e disfarçado. Por que ele não eu? A inveja não deseja necessariamente o mal do outro, ela apenas não suporta que o outro esteja melhor. Isso já basta para corromper o coração. A inveja rouba a alegria do presente, apaga a gratidão, cria um sentimento constante de injustiça e transforma bênçãos alheias em gatilhos de frustração. Ela surge quando olhamos para a vida do outro e acreditamos que Deus foi mais generoso com ele do que conosco. Mas quando fazemos isso, questionamos não apenas a situação, mas o caráter de Deus. E quando a inveja encontra espaço, surge o terceiro veneno silencioso, a insatisfação. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 11: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Note, ele aprendeu. O contentamento não é natural, é disciplina espiritual. A insatisfação, por outro lado, é sutil, começa pequena. Ela se manifesta quando o coração diz: se eu tivesse aquilo, seria feliz. Se minha vida fosse como a de fulano, eu teria paz. Se Deus tivesse feito diferente, eu estaria melhor.
A insatisfação faz a pessoa murmurar mesmo diante de milagres, como o povo de Israel, que viu o mar se abrir, comeu pão do céu, bebeu água da rocha e ainda assim reclamou. A insatisfação cria cegueira espiritual. Não enxergamos mais o que Deus já fez, só o que ele ainda não fez. A verdade é que a insatisfação é uma forma disfarçada de orgulho. É dizer a Deus: a minha versão da minha vida seria melhor do que a tua. É olhar para o plano divino e achar que está faltando algo. Mas quando tiramos os olhos dos problemas e voltamos a olhar para Cristo, percebemos que Ele é suficiente. A cruz é prova de que nada ficou faltando. E quando entendemos isso, a inveja perde força, a ira se desfaz e a insatisfação se transforma em gratidão. O cristão maduro não vive de comparações, vive de confiança. Não vive de se eu tivesse, vive do Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esses três pecados silenciosos, ira, inveja e insatisfação, agem como rachaduras internas. No início são pequenas, mas se ignoradas, destroem tudo. A cura começa quando reconhecemos que precisamos da ação diária do Espírito Santo, que molda nosso temperamento, purifica nossos sentimentos e nos ensina a viver em paz. Quando entregamos essas áreas ao Senhor, Ele restaura o coração, nos devolve a alegria e fortalece nossa comunhão com Ele. Porque Deus não quer apenas que evitemos o pecado visível. Ele quer transformar a raiz, lá onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Depois de refletirmos sobre esses pecados silenciosos, o orgulho que se disfarça de maturidade, a fofoca que destrói em segredo, a ira que explode ou se esconde, a inveja que corrói o coração e a insatisfação que esvazia a fé, chegamos ao ponto mais importante dessa jornada espiritual. O confronto não é o fim, é o começo. Deus não revela o pecado para envergonhar, mas para curar. Ele não expõe a ferida para condenar, mas para restaurar. O problema não é que esses pecados existam. O problema é quando deixamos de percebê-los. Porque o cristão não cai de repente, ele vai se afastando devagar, um pequeno desvio por vez, até que aquilo que antes era pecado se torna rotina, e aquilo que antes era errado passa a ser normal. A palavra nos alerta repetidas vezes sobre a necessidade de vigilância. Em Salmos capítulo 139, versículos 23 e 24, Davi ora: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração não é um pedido leve, é um clamor profundo. É o reconhecimento de que existem caminhos errados dentro de nós que só Deus consegue revelar. E é isso que precisamos hoje. Permitir que o Espírito Santo acenda a luz nas áreas que escondemos até de nós mesmos. Permitir que Ele mostre onde temos cedido, onde temos justificado atitudes pecaminosas, onde o coração tem chamado de normal que Deus ainda chama de ofensa. A verdadeira transformação cristã não acontece do lado de fora, acontece no secreto. É ali, quando ninguém vê, que Deus molda, quebra, reconstrói e renova. Os pecados silenciosos só perdem força quando são trazidos à luz. E essa luz não é condenação, é graça. Graça que perdoa, graça que restaura, graça que levanta, graça que chama de volta. Um cristão maduro não é aquele que nunca erra, mas aquele que reconhece quando precisa voltar. Um coração quebrantado nunca é rejeitado pelo Senhor. E é por isso que o arrependimento é o maior presente que podemos oferecer a Deus hoje. Então, antes de encerrar este vídeo, faça um convite sincero a você. Peça ao Espírito Santo que revele o que ainda precisa ser tratado. Fale com Deus, mesmo que seja em silêncio. Senhor, não quero carregar pecados escondidos. Purifica o meu coração. E depois, compartilhe nos comentários qual desses pontos mais falou com você. Não porque queremos expor ninguém, mas porque o testemunho gera cura e a confissão cria liberdade. A Bíblia diz em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O perdão está disponível. A restauração está disponível. A transformação está disponível. Basta dar o primeiro passo. E se esse conteúdo edificou sua vida, lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. Que Deus te fortaleça, abra seus olhos espirituais e derrame graça abundante sobre sua jornada. Fica na paz e que o Senhor continue sondando e transformando seu coração todos os dias.